Olá, tudo bem? Quanto tempo eu não falo com vocês, né? Mas vocês vão cansar de me ouvir essa semana, porque eu vou falar muito a respeito, sabe do quê? Uma coisa que eu não dava a menor importância antes, como eu falei em alguns outros vídeos, planejamento e organização financeira. Todos os dias eu vou levantar alguns temas a respeito que são extremamente importantes na nossa vida. E é aquilo que eu já falei anteriormente, se eu tivesse feito isso lá atrás, me organizado melhor, me planejado melhor, muita coisa estaria diferente. Mas a gente só aprende com os erros. E tudo aquilo que eu vou falar essa semana, um pouco que eu já andei postando de ontem para hoje, é tudo aquilo que eu vivenciei. Não foi aquilo que eu aprendi em curso, não foi aquilo que eu aprendi em faculdade, mas sim vivenciei, porque nada como a experiência para você conseguir passar para o próximo. Então vamos lá? E olha, presta atenção. Tenha em mente que planejar e organizar suas finanças não é simplesmente colocar todas as informações de crédito e débitos numa planilha. Eu achei isso por muitos anos, né? Eu fiz isso por muitos anos. Só que assim, eu simplesmente colocava as informações lá, tinha uma ideia do que se tratava, mas não fazia o meu planejamento. O porquê que eu estava fazendo aquilo? Então, assim, a maioria das pessoas que eu venho atendendo, que eu venho conversando, que eu venho mentorando, eu percebo que há uma dificuldade, e isso eu falo também por mim, em saber como se organizar, como se planejar. Simplesmente colocar os dados na planilha não vai resolver. Então, eu vou dar várias dicas. Fique atento. Se você tiver alguma dúvida, me procure que a gente esclarece na hora, ok? Então vamos lá. Dica número 1. Tenha em mente que você precisa sim ter uma planilha ou um caderno onde você consiga se organizar. De que forma? Você tendo como sugestão que eu falei ontem, uma organização semanal, vamos supor, eu dei o exemplo ontem de mercado, transporte, combustível, mas você pode fazer isso para as contas, você pode fazer isso para qualquer outro tipo de gasto ou desembolso que você venha a ter. Então, por exemplo, se você fez o seu planejamento financeiro na semana, você vai ter em mente que aquilo que você gastar a mais, na outra semana você vai ter que reduzir. Então, isso é extremamente importante. Por quê? Vamos supor que você tenha um rendimento de R$ 4.000. Se você gasta R$ 4.200, você já é uma pessoa endividada. Acredite, mas é verdade. Você vai começar a se enrolar no cartão de crédito, no cheque especial, consignado, empréstimo pessoal e por aí vai. E ninguém quer ficar assim, porque as coisas realmente não estão tão tranquilas, né? Estão cada dia mais desafiadoras. E é uma coisa muito louca, porque você, a partir do momento que você começa a fazer essa organização e sabendo, olha, eu só posso gastar isso na semana, você começa a se tornar uma pessoa não chata, mas uma pessoa coerente com teus gastos. Eu não tô falando, quem sou eu aqui para falar que você é uma pessoa incoerente ou irresponsável? Não, não é isso. Nós fazemos isso sem perceber, porque é a nossa cultura. A nossa cultura não é ser educado financeiramente. E hoje a gente precisa, se você quiser ter um respiro financeiro, se tornar independente financeiramente, você tem sim que ter todos esses cuidados, tá? Então, primeira coisa, planilha financeira. Essa é a melhor coisa que você tem para você fazer o seu acompanhamento dos gastos. Segunda coisa que você precisa ver, dá uma olhadinha lá nos seus gastos, se você tem alguma assinatura que você pague todo mês, que venha no seu cartão de crédito e você não percebe. Então, você às vezes paga uma assinatura, eu vou dar um exemplo aí, do Netflix, e você assiste uma vez no mês. Será que realmente vale a pena você ter um Netflix? Porque se você paga o pacote básico, que é R$ 21,90, nós estamos falando de um desembolso aí no ano de R$ 250. É um tanque e meio de combustível, dependendo se é gasolina ou álcool. Então, parece bobagem, mas você pega uma assinatura da Netflix,
uma anuidade de cartão de crédito, uma tarifa de pacotes que os bancos costumam cobrar e que você não obrigatoriamente tem que pagar, não sei se você sabia disso, você não é obrigado a pagar pacote de tarifa. Você tem condições de chegar na sua gerente e falar que você quer o plano básico de conta corrente. Eles vão chorar, vão falar que não tem, que não pode, mas pela lei você tem direito a uma conta básica. Não vai ter todo e qualquer gastos que você teria com TED, DOC, agora você tem o Pix. Então, o Pix você, por enquanto, não paga nada. Então, aproveita esse momento, porque 50, 60 reais por mês já são quase 600 reais no ano. Então, eu já falei, quase 600 reais no ano de pacote de tarifas, mais 250 de Netflix, a gente já está falando de uma redução de 850 reais no ano. Parece pouco, mas não é. Lá na frente você vai entender. Terceira dica que eu vou passar do planejamento financeiro é em relação às contas. A conta de luz, ela está cara? Muito cara. Né? Então, assim, o pessoal aqui em casa às vezes até me chama eu e meu marido de neuróticos, mas assim, é bobagem? Não é. Eu vou dar um exemplo. A minha conta, ela costuma vir na faixa de 250, 260 reais. Eu trabalho em casa, meu filho praticamente tem feito aula em casa, então eu acho uma conta alta de luz. Teve um mês aí que chegou 291, eu falei, gente, galerinha, vamos reduzir isso. Eu passei a apagar todas as luzes junto com meu marido à noite, saiu do cômodo, apaga a luz, não vai usar a TV, desliga na tomada. Sabe quanto isso me representou de economia? A conta veio esse mês R$ 240. Eu estou falando de R$ 50 a menos. Então, são coisas que você faz no dia a dia e que dão total diferença. Outra coisa, vai colocar combustível no seu carro? Analisa, por quê? Esses dias eu saí com meu marido, a gente foi foi fazer uma visita. Eu passei por um posto de gasolina que a gente sempre abastece aqui na nossa cidade. Ele estava o álcool a 3,47 no período da manhã. E acredite, quando eu voltei à tarde, nesse mesmo local, passei pelo posto, eu não acreditei, já estava 3,57. Para aqueles que têm uma idade acima de 40 anos, qualquer semelhança é mera coincidência, aí umas 2 décadas atrás o que aconteceu, né? Então, assim, o combustível está aumentando de hora em hora. Isso que eu estou falando não tem 10 dias. Hoje você vai no posto, geralmente o combustível já está, o etanol, por exemplo, está na faixa dos R$ 3,90, R$ 4. Tem posto de gasolina aqui na minha cidade que está a R$ 4,20 o álcool. É um absurdo. Um país que é produtor de etanol como o nosso. Então, assim, você tem que pesquisar, você tem que olhar e aproveitar a oportunidade. Uma quarta dica que eu vou passar é a respeito do uso de cartão de crédito. Toma cuidado, porque a gente tem na nossa cabeça, eu tenho cartão de crédito, eu vou passar, parcelar, depois eu pago. Toma muito cuidado, porque lá na frente essa fatura vai chegar, você vai ter que pagar, e se não tiver no seu planejamento daquilo que você quer gastar do seu cartão, você vai acabar se perdendo. Então, por exemplo, você quer pagar uma pizza com cartão de crédito? Legal. Para pensar. Você realmente precisa comer essa pizza? Será que se você fizer em casa, eu sei que dá trabalho, a gente tem aquela preguiça, correria do dia a dia. Para pensar, você vai economizar. Você precisa comer aquela pizza? Você não pode fazer ter uma alternativa de alimentação naquele dia que você não esteja muito a fim de ir para a cozinha, ir para o fogão? Analisa. Porque é a mesma coisa, a partir do momento que você está pagando uma pizza no cartão de crédito, que está chegando aqui na sua casa, é a mesma coisa que se você tiver e você não ter o dinheiro para pagar o cartão no final do mês, é a mesma coisa que você ir no gerente e pedir para ele um empréstimo para você comprar em pizza. Você já parou para fazer essa analogia? É a mesma coisa. Porque você passa um cartão, né, um dinheiro de plástico, só que lá na frente você tem que pagar.
E o que tem acontecido na maioria dos atendimentos que eu tenho feito, as pessoas não estão tendo dinheiro, não estão tendo grana para pagar o cartão como um todo. E aí a bola de neve se faz. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, tem que ficar atento a essas, a gente fala autossabotagens, nós mesmos nos sabotamos. Eu me pego às vezes me sabotando e a gente precisa fazer isso porque o seu coração vai agradecer e o fígado também. A gente se estressa, a gente fica nervoso, a gente fica desesperado e aí acaba fazendo aquilo que não se deve. Então, eu espero que eu tenha ajudado. Se você gostou, por favor, compartilhe esse vídeo, salva ele na sua galeria e aquilo que você precisar, manda um comentário para mim ou manda uma pergunta para mim e eu coloco nessa semana para a gente falar a respeito. Mas pense, organizar e se planejar não é usar uma planilha de Excel e nem um caderninho, é mais do que isso. Põe uma meta, põe um objetivo, o porquê você está fazendo tudo isso. Não é legal você simplesmente levantar de manhã, ir trabalhar, ganhar seu dinheiro, vender sua hora de trabalho, simplesmente para poder pagar a conta no final do mês. Então, isso para mim não é viver, é sobreviver. E a gente tem que sair dessa situação. A gente não pode permitir isso para a gente. Ok? Então fica a dica aí, qualquer coisa, estamos aí. Um ótimo dia para você!